Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha, Like Mom, Like Daughter. Nós estamos muito felizes aqui hoje, porque vocês têm acompanhado aí os episódios, têm visto os convidados espetaculares que a gente tem trazido pra cá, pessoas muito influentes, né, mãe? Muito. E eu quero te lembrar que eu sou a Giovana Vieira. E eu sou a Renata Vieira. E nós temos aqui hoje um convidado que eu tô, assim, muito, muito feliz de ter aqui. Ele é um ator, ele é empreendedor, ele é casado, é pai de 2 filhos lindos que, gente, eu vou ser muito sincera. Não, os meninos são artistas, são Pela- igualzinho ele. Pelo Tem amor que- de Deus, se você pesquisar os filhos desse convidado nosso, você vai ficar assim, 2 anjos. São 2 anjos Exatamente. mesmo. Desenhado à mão. Desenhado. São Tem da onde especiais. puxar, né? O pai e a Puxou mãe a mãe, também puxou foram a mãe. desenhados. Meu desenhado, Deus. Desenhado. Povo bonito. E ele é ator, ele é produtor, ele é uma pessoa que realmente inspira em todas as áreas da sua vida. Então, Palestrante. palestrante, Empresário. meu Deus, Servo de investidor. Deus. Investidor. Imagine. Sábio mestre. Demais, demais. Querido Ó. Guilherme Berenguer. Guilherme Imagine. Berenguer. Muito bem-vindo ao nosso Tal podcast. mãe, tal filha te recebe com o coração muito aberto e feliz. Eu tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo carinho. Que apresentação, hein? Não tô Imagine. mentindo, né? Ah, eu fico feliz aí de ser recebido com tanto amor e carinho. Crente não pode mentir. Isso Não. é verdade. Pode não. Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse pra galera, se é possível alguém ainda não ter ouvido de você, porque eu acho difícil. isso Mas aí. como a gente tem que saber? Guilherme Berenguer por Guilherme Berenguer. Imagine. Não, eu sou de Recife, Pernambuco, cresci com muito amor, né? Minha mãe me deu muita base de amor, muito, muito carinho. Isso foi uma estrutura, né? Para poder seguir minha carreira, né? E falando da carreira profissional, eu sempre gosto de falar dos valores e princípios que a minha mãe passou, porque eu acho que isso Carrega pra vida toda. deve ser estimulado, né? Agora, como pai, a gente ter essa intenção de cuidar da nossa história, da nossa família, com esse Intencionalidade. e esse desejo, né? Esse compromisso. Verdade. Então, eu comecei minha carreira em Recife, fazendo comerciais para o mercado local. Em seguida, devo falar, e para você que está querendo começar uma carreira artística, esteja sempre atento aos profissionais. Eu comecei na carreira artística com um profissionalismo, com uma pessoa que me introduziu no mercado local de forma muito competente e profissional. Uau. Isso me deu segurança, não só para mim, comecei muito aos 16 anos, Uau. Muito jovem. Muito, muito e jovem. segurança para minha família também, no caso a minha mãe. Ela teve muita segurança de que aquele caminho poderia ser explorado de forma segura e de forma promissora. Yeah. Na sequência, eu fui crescendo para o mercado norte e nordeste, cheguei em São Paulo. São Paulo me abraçou, o mercado nacional me abraçou, e aí Sim. começo a minha trajetória dentro do teatro, dentro do cinema, dentro da televisão, e como todo ator aspirante a uma posição dentro da carreira, dentro do universo brasileiro, Yeah. você quer estar... né? Eu costumo dizer que a TV no Brasil, ela já foi mais presente, né? Sim. Parando para pensar bem agora, assim, os filmes, o mercado de filme nos Estados Unidos era o equivalente ao da TV no Brasil, né? Sim. Então, Yeah. era o carro-chefe a televisão, Era o carro-chefe. assim como o filme, né? Os filmes são os carro-chefes no mercado mundial. Sim. Então, tá na televisão brasileira é o sonho de muitos atores e Até jovens hoje. atores. Com Sem certeza. O dúvida. pessoal Mesmo, sonha com isso. né? mesmo com os streamings, mesmo com a internet, a TV é um lugar onde a gente se experimenta, é um lugar onde você tem uma escola do dia a dia, onde você grava de segunda a sábado, externo estúdio. Uau. Então você tem uma rotina de TV Intenso, industrial, onde você tem que colocar essa ideia de arte dentro de uma fábrica, né?
uma coisa industrial. Então, o mercado me aceitou. Foi uma escola, né? Uma universidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, após vários e vários testes, eu já estava meio que desencanado. Então, como qualquer artista no começo de carreira, ou como qualquer, talvez, profissional no seu começo de carreira, você tem que segurar a tua onda de alguma forma. E eu segurava a minha onda dando aula de inglês, fazia alguns comerciais e nesses tempos que você... Pagando as contas aí. Pagando as contas, se virando. Sempre guerreiro. E sempre exercitando as ideias, sempre exercitando aqui a possibilidade de como que eu crio uma jornada, como que eu crio uma história estruturada, como que eu vou plantando como que eu me aqui. Estabilizo, né? E a ideia de você ir plantando e você saber fazer a gestão dos teus próprios recursos, humanos, mentais, emocionais, espirituais, econômicos e assim por diante. Sim. Então, um teste Como que aqui... eu cresço, né? Exato. Você ficou tentando equilibrar tudo para ver se você saía daquela posição para progredir. Como que você rompe? Rompe. A gente fala tanto hoje, né, sobre a chave, o código, pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Pega a chave aí. E aí, eu fazia um exercício muito doido, né? Porque eu prestava atenção nas pessoas que estavam ao meu redor. Uau. E eu olhava assim, falei, esse cara acorda 9h30 da manhã, brother. Esse cara... Ele não tá fazendo nada, não. Eu falava assim, se ele acorda 9h30, eu falo, cara, eu vou acordar um pouquinho mais cedo e vou me permitir pensar o que a maioria das pessoas não estão pensando. Meu Deus. Então eu ficava nessa viagem. Você sempre foi analítico, né? Você analisava para ver o que você pode tirar daquilo. Eu, na verdade, eu via padrões e via resultados. Eu falei, esse cara faz isso e chega aqui. Mas eu não quero chegar aqui, eu quero chegar ali. Para chegar ali, não dá para fazer o que ele faz. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Meu Deus. Quem é que está fazendo diferente que eu posso me inspirar? O que é que a gente fala hoje de modelar, o que a gente fala muito, escuta muito hoje sobre renovar, reciclar, não sei o que. Né? E quando você tá vivendo isso, você tá se experimentando, de alguma forma isso vai te balizando, vai te dando uma... Né? Então, por exemplo, os nãos que eu recebi nos testes, todos os testes para novela, todos os testes para filmes e peças de teatro que eu fiz, que eu recebi não. Como que se transforma esse não em alguma oportunidade? Como você não desiste? Exato, né? Então, eu acho que... Porque a pressão para desistir, você deve ter enfrentado muito, né? Você não rompeu do nada. Você rompeu porque você foi resiliente. Você vai absorvendo e transformando essa história, né? E como você transforma essa história tem a ver com como você se identifica, como você se vê, qual que é a tua visão de... O que você crê que você vai... Exato. E para você, que eu vejo hoje muito assim, né? Antigamente, quando você... Quer dizer, antes da internet, você tinha as revistas, você tinha, né, a TV em si. Hoje você vê tanta proposta, é tão saturado que eu vejo as pessoas às vezes meio que... Querendo ser o outro. E meio perdidas, entende? Sim, sem então, identidade. eu acho... E é simples, né? Você tem que buscar a simplicidade. Um exercício para os dias atuais o que é simples que eu posso colocar em prática que me faz ser quem eu sou. Uau! Né? Gente, olha isso. Nós estamos falando para 3.490 pessoas nesse momento. Na live. Na live. Mas dessas 3.000 são brasileiras ou são English? Misturado. Eu creio que são mais brasileiros. Ó, a Tati tá falando aqui, eu lembro da novela Malhação. Eu fiz o Gustavo, ainda na apresentação, eu fiz o Gustavo da Vagabanda, que foi o meu personagem que eu sou recebido. Vagabanda, gente, a galera lembra do Por Mais Que Eu Tente, lembra do Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. As pessoas lembram e eu fico feliz, porque o Gustavo é um personagem que marcou uma geração, marcou uma história. Marcou minha vida. E marcou a nossa também. Saibam que o que a gente vivia dentro daquele processo da Malhação 2004, o que vocês vivenciaram, a gente vivenciou também dentro do nosso processo. Então era recíproco. Que legal, Gui, você falar isso. Meu Deus! E olha, isso que o Gui falou é uma coisa interessante. As pessoas estão um pouco perdidas. Elas querem ser tudo, mas não vão conseguir ser tudo porque ninguém foi feito para ser tudo. Todo mundo tem as suas peculiaridades. Sem dúvida. E você falando sempre nesse sentido, né? Da pessoa saber quem ela é. Dela se identificar. Quer dizer, eu tenho que ser o melhor pra mim. Uau. Eu preciso deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza, eu fiz o meu melhor. Eu posso não ter alcançado o que o cara lá, não sei quem, fez. Eu penso muito assim. Porque se você
principalmente na social media, né, Gui? As pessoas se comparam demais. A cerca do vizinho é sempre mais verde que A grama. A grama. Sim. A cerca não é verde, não, né? Pode ser também, né, Gui? Pode ser branca, pode ser marrom, pode ser cinzenta. Você escolhe. Mas é sempre melhor que a sua. Gente, ó, o que você acha, Gui? Qual a pega que faz com que as pessoas simplesmente desistam dos seus sonhos, sabe? Porque, assim, sei lá, 10 mil atores, talvez 3, 4% consegue notoriedade, né? A gente sabe disso. Do mesmo jeito que um cantor. Você vê milhões de cantores, se sobressai. Vai lá o Zezé de Camargo e Luciano, vira uma pessoa, o César Menotti, Fabiano, entendeu? Por quê? Por que você acha, apesar da escassez, apesar da dificuldade normal, você acha que existe alguma crença limitante, alguma coisa que nos impede de ter sucesso? Porque você é um cara de sucesso. Aonde você chega, gente, na igreja, aonde chega, além dele ser alto pra caramba, ele chega, a gente fala lá, ó, a Malhação. Imagine. Porque a gente sabe, é alguém que marcou, né? O que você acha que acontece? Que tem pessoas que conseguem esse sucesso e tem pessoas que não conseguem. Sim. Eu gosto de pensar que o sucesso ele deveria ser definido para cada um, né? E quando você trabalha o teu sucesso para você vive, você consegue ver aquilo de forma inteira, né? Então, quer dizer, o que é sucesso para você? O sucesso você tem que trabalhar ele dentro de você. E dentro desse sucesso que você trabalhou para você, quais objetivos? O que é possível? O que te estimula? Uau. O que te faz avançar para algo que é extraordinário para você? Então, quando você tem a disciplina, a consistência e o compromisso de estar vivendo essa vida extraordinária para você, não importa. Não importa os desafios que você vai ter que enfrentar. A gente fala muito sobre jornada hoje, né? Você fala muito sobre você viver o processo. Sim. Escutei a palestra do Lioto semana passada, ele falava que o pai tinha que falar, o pai falava, você tem que gostar mais de treinar do que de vencer, entendeu? E a gente fica muito querendo vencer, mas qual é a vitória? Qual é a vitória para você? Então, acho que quanto mais eu me expus para mim mesmo, né? Eu gosto muito de falar do tripé da execução para mim. Uau. Então, eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre metodologia. Então, em determinados momentos da minha vida, eu preciso de metodologias diferentes para poder... Para vencer. Né? Uma vez que eu defini sucesso, como que eu me conheço? Onde que eu posso, onde que eu não posso? Onde eu preciso de ajuda? Onde eu sou forte, onde eu sou fraco? Metodologia. Qual método? Qual estrutura eu vou utilizar para colocar aquilo em prática? E aí o Denzel Washington fala, todo mundo já deve ter ouvido, escutado essa frase que circula pela internet, que sonhos sem objetivos não são apenas sonhos. E aí ele fala da disciplina, que a disciplina, embora seja importante, só a disciplina não resolve. Não. A disciplina, você tem que ter a disciplina, você tem que ter a consistência e o compromisso. E muitas vezes a gente não define o que é o tempo que a gente vai alocar para esse compromisso, né? Que é o que eu falo de você colocar disciplina com comprometimento e a consistência. Quer dizer... porque, de repente, para um pai de família, ter sucesso é o quê? É eu dar destino aos meus filhos, é eu governar bem o meu lar, né? Para cada um, né? Porque eu vejo pessoas, às vezes, buscando o sucesso que... Nesse caso, para ela, é o reconhecimento público do trabalho dela, blá, blá, blá. Mas será que é isso mesmo que ela quer? Exato. Parte do autoconhecimento, né? Sem dúvida. Que realmente para você é importante. Sem dúvida. Né? Cara, tem um americano que eu sigo... E olhando aqui o que as pessoas vão falando... Tem um americano que eu sigo que ele é o cara que popularizou o funil de vendas. Ele chama Russell Brunson. Uau, já ouvi falar Russell nele. Brunson. Ele tem uma empresa... A empresa dele chama ClickFunnels. E aí ele fala que ele é o melhor... Ele fala assim, eu não sou inovador e eu não sou expert em muitas coisas, mas uma coisa que eu gosto de fazer é curadoria. Então ele consegue fazer uma curadoria de conteúdos e de informações que são transformadoras e ele consegue transmitir essas informações. E, cara, eu me identifico muito com isso porque muitas vezes a gente quer ser... Porque essa coisa de querer ser único, ela é muito ali naquela linha. Você quer ser único porque você
é você ou é o próximo? E como que você equaliza isso? Então ele faz questão de dar os créditos de onde ele escuta. E a gente escuta tanta coisa hoje, mais do mesmo, Uau. que pode ser legal também. Sim. Não significa que uma informação que você receba hoje, ela não tenha um impacto diferente no teu momento de vida. Sim. Isso. Porém, quando essa informação vem recheada, ela vem com esse sabor de experiência, de generosidade, ou sabor de entrega, ela toca numa nota diferente dentro do nosso coração, né? E aí eu vou dar o crédito, escutei pela primeira vez através do Paulo Vieira, e ele tem uma... Amo Paulo Pessoa Vieira. fantástica. Maravilhoso, né? Demais. E aí, Paulinho, beijo! Vamos trazer aqui, hein? Paulo Vieira. Beijo pra você. Aí, ele, dentro da imersão, ele fala sobre a água que é amada. Vocês já viram esse exemplo? Não. E a água que é odiada. Aí tem um experimento científico que você pega a água, congelar a água, vou tentar reproduzir o máximo possível, né? E aí a água que... Não, eu já tô água amada e água odiada, eu já tô aqui curiosa. E aí ele botou a água lá e falava assim, te amo. E você falava pra água, te amo, te amo. Eu não sei por quanto tempo, mas falava pra água, eu te amo, eu te amo, Verbalizava. eu te amo. Uau. E a água que tava ali, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E aí fizeram uma análise no microscópio ali, a água que era amada, ela tinha um formato como se fosse de cristais brancos, como se fosse quase, sabe assim, diamantes. E a água que era odiada tinha umas coisas meio turvas, meio escuras, meio assim, Uau! quase como, sabe, parecia um mofo. Meu Deus! E aí ele faz a gente pensar que nós somos 75%, nós somos Água. o quê? Água. E o que eu faço com a informação? O que eu faço Meu com a palavra Deus que do sai? céu. Então, o quanto disso eu coloco em prática? Yeah. Você fala pro teu filho todo dia, eu te amo. Você fala pro teu diretor. Eu lembro que eu tinha diretores que eram difíceis de Terríveis. você lidar. Meu Deus! Na ideia da 9, sabe aquela galera que acordava 9h30 e Aham. eu acordava 5h30? Então, das 5h30 às 6h30, eu falo, cara, esse diretor, ele pode ser ruim, ele pode ser difícil de lidar, ele pode ser um cara que vai trazer um desafio no dia para a maioria das pessoas. Para mim tem que ser diferente. Porque esse cara tem nome e sobrenome e eu estou ali porque Ele é filho de alguém. e ele me contratou e eu preciso ser o melhor para mim, para ele e para minha equipe. Uau! Então eu já chegava num... Sabe Uma quando vibe. o Tony Robbins fala muito, ele fala, Yeah, you yeah. gotta take a positive take, even Yeah. if it's a negative. Yeah, Yeah. that's You know? right. Take the positive take on a negative. Eu ainda não Yeah. fui numa mentoria dele. Eu quero ir, hein? Tem que ir. Porque Tem parece que ir. Tem que que ir. o cara A fantástico. Então, E que não a é fácil, né, Gui? Como é que você vai ter um positive intake se tem tudo negativo, Tudo negativo, ali? Você tudo. tem uma atitude positiva diante de tudo aquilo que tá só Yeah. negativo ao seu redor. A pessoa é negativa, o trabalho fica cansativo, Sim. fica heavy. Sim, sim. Como você tira isso? Eu creio, claro, como cristãos, só Deus, né? Ele dá uma graça, Sim, né? De você sim. pensar, o Senhor tá no controle, vai dar tudo certo e tal. É uma fé Sim. que não se explica. Sim. Mas também tem um mindset. Claro, claro. Tem porque o corpo, alma e espírito. A alma vai gritar ali. Vai. Vontade de jogar tudo pro alto. Sim, sim. Entendeu? Aí o ator tem um exercício que você pega tudo isso, aí dentro da técnica do ator, Yeah. você pega toda essa emoção, todo esse sentimento e coloca na tua cena. Uau! Por exemplo, no dia de uma Não cena... me faz chorar, não. No dia de uma cena que você precisa chorar, como que eu utilizo isso? No dia de uma cena que você precisa ter esperança, ou no dia de uma cena que você precisa, às vezes uma cena de pancadaria, por exemplo. Como que você traz essa energia, fala, deixa eu transformar essa energia em alguma coisa que vai ser produtiva. Yeah. Sacou? Então, quer dizer, Cara, você falou um negócio aí que você me tocou demais. Não, isso aí é Amém. fortíssimo. Então quer dizer, né? Não que nós somos atores na vida, assim, real. Mas quer dizer que existem coisas, técnicas, que você aprendeu como ator também, sim. que foram essenciais pra sua vida pessoal Pra também. Pra governabilidade governar, própria. Total. né? Vou citar o Paulo de novo. O Paulo fala muito, né? Que você... como é que ele fala em português?
você pratique alguma coisa assim. Pratique até se tornar. Né? Uau. Então, Repita até se tornar. E aí ele fala muito do exercício do ator. Aliás, tem uma palestra dele que ele fala muito sobre o exercício do ator, pega os exemplos de alguns atores americanos que passaram por situações onde eles evidenciam esse processo. Dentro do nosso processo de pesquisa, de construção de personagem, desenvolvimento de personagem, você trabalha com super objetivos, você trabalha com drama, você trabalha com positivo, você trabalha com negativo. E na vida, a gente vai precisar prestar atenção nisso também. Talvez o ator, o exercício do artista de observar a vida, observar comportamento, seja mais apurado essa situação de você ver, caramba, poderia ter chegado com mais postura. Poderia ter chegado para a menina do Starbucks com um sorriso. E você já estimular nela a prontidão que ela não estava, talvez por alguma situação difícil dela, entendeu? Então, como que a gente vai... E aí você constrói um repertório emocional, um repertório de atitudes onde você... Uau. E você se conhece. Vamos lá, ciúmes. Cara, eu tenho ciúmes da minha esposa. Mas Como eu reajo a isso? Opa, eu tenho que pegar um repertório emocional e falar aqui, peraí, meu. Entendeu? E ainda mais eu sou pernambucano, então chegou muito perto, eu falei, ih, rapaz, que é isso aí, meu? Não. Eu já bato, já vem o cangaceiro, né? O cangaceiro chega com tudo. Aí eu falo, peraí, deixa eu ver como é que... Mas ali você tem que ter ciúme mesmo, ela é bonita demais. Então, quem ama, cuida, né? Então, deixa eu... Peraí. E aí aquela coisa do cachorro, né? Pá, subiu a orelha aqui, fiquei de orelha em pé, falei, pá, peraí. Entendeu? E aí você olha para Ana Maria Beatriz Silva, uma psicóloga fantástica, não sei se você conhece, e ela falando, todos têm ciúmes. Porém, porque nós crescemos assim, uma criança que não tem noção de nada no psique dela, você pega o negócio dela, ela fala, é meu. Ela não foi ensinada com aquilo. Sim. A nossa reação natural é de posse, porque Proteger. nós fomos dotados da governabilidade que Deus entregou, de mordomia, que é cuidar. Então, é complicado você administrar isso. E, às vezes, você cuida de tantas áreas da sua vida e você cresce com a mesma reação quando você tinha 2 anos. Eu me vejo assim, às vezes. Eu falo, Renata, principalmente quando minha filha, né, fez tudo quanto é tipo de treinamento e acabou sendo muito mais aparelhada do que eu no que tange a emoção. Sim. Eu sou muito 880. Sim. A vida toda como pastora, como crente, como sempre buscando equilibrar, porque eu sei que essa é a minha fraqueza. Minha fraqueza não é dinheiro, minha fraqueza não é homens, minha fraqueza não é bebida, minha fraqueza é temperamento, né? E eu acredito que a gente está falando muito disso, inclusive dia 21, o pastor Léo Fusaro parece que vai dar um curso sobre temperamento, bem legal para as pessoas, quem quiser assistir, né? Nós estávamos falando dos 4. Os 4. Colérico, sanguíneo, fleumático e agora tem o supino, que é o que serve todo mundo, faz tudo para todo mundo e fala não para si mesmo o tempo todo. E o melancólico, né? Eu acho que eu sou um pouco de tudo, mas Jesus mostrou todos eles. Sim. Né? Ele teve todos Mostrou eles. todos. E eu acho que uma das coisas que impede o romper humano, e é um dos segredos que você está passando sem, de repente, essa intenção, mas você está passando isso, é o controle do temperamento para aquela energia se tornar algo positivo para que eu rompa. Repurpose, né? Tipo assim, você trabalhar seu cérebro para não deixar ele É isso. Não é isso? Importante, claro, sim. Tipo assim, os maiores reels que a Giovana fez, que agora tem um que deu 1,1 milhões de pessoas assistindo, foram os reels que ela fez depois de grandes traumas. Ela entra dentro do estúdio chorando, limpa a lágrima e sai aquele negócio. E ela vai... Aí eu falo, vamos sair, vamos fazer compra. Aí ela, não, eu preciso de ir no estúdio. Eu já sei que ela tá, entendeu? E aí, quando ela faz esse reels, o negócio dá 1,1 milhões em 3 horas. Entendeu? Parece que aquela energia que da frustração, da raiva, do negócio... Aquele negócio parece que passa da tela. Sim. Você já viveu isso, Gui? Tipo assim, um dia que você tava mal. Sim. Aí você vai... Porque você viveu uma escola. Sim. Segunda a sábado você... Acontece muito. Gravando. De você estar numa cena onde você achava que você achou que estava num dia desses, que você está emocionalmente mexido.
e você não ter essa percepção, falou, caramba, não ficou legal. E de repente ser aquela cena. Isso aconteceu, por exemplo, no teste do Gustavo. Uau! Quando eu fui fazer o teste pro Gustavo, cara, eu tava com fome, sem energia, sem ter dormido direito. O texto não saiu bem. Então, assim, tudo parecia não estar bem. De acordo. E foi o teste que eu fui aprovado. E foi o teste que falou assim, você foi aprovado para fazer o protagonista da Malhação. Eu falei, caramba, aquele teste? E quantos outros testes, quantas outras auditions eu fiz? E eu falei, caramba, essa eu não tenho como. Essa com certeza é minha. Nossa, tudo fluiu. Fluiu. Então, o que é fluir? Né? Às vezes você tem que ser o próprio, né, fluir, que significa continuar. Independente, entender o que você pode aprender, o que você não pode aprender e você continuar. Então, eu vejo é muito por aí, né? De você estar sempre atento, Sim. prestando atenção, Sim. entendeu? E você é muito assim, porque o que eu vejo com questão da mídia, de estar na frente da câmera, de alguma forma, é que a gente se torna muito perfeccionista às vezes. Existem pessoas que não ligam, né? Filma tudo quanto é coisa, até dentro do banheiro, tá lá filmando. Mas... isso é rede social, uma alegria. Mas né? eu fico assim, às vezes até pra orar, eu fico assim. Uma alegria. Eu não tenho dinheiro pra pagar a terapia. Olha o quanto de espuma que o meu shampoo faz. Que maravilha. Isso aí, né? É desse jeito, ó. Mas assim, tem hora que no início eu ficava assim, Senhor, eu vou orar pra esse povo. Mas eu vou orar 5, 10 vezes. Ela fez morrer. Tô brincando. Eu vou orar até o negócio ficar assim, perfeito. Isso me incomodava muito. Eu falava, Deus, Sim. eu não posso fazer isso porque senão não vai fluir. Exato. Já aconteceu de algum momento você, tipo assim, você Já. ser uma pessoa muito perfeccionista, o que você teve que trabalhar muito pra deixar isso fluir? Você tem que aceitar, né? Você tem que ser resolvido nesse aspecto. Você aceita que não existe. Uma vez eu escutei um cara aqui de Chicago, o Daniel Wilson, ele falava assim, perfeição não é não errar, perfeição é ação completa. Então você fez o teu máximo, o teu melhor, resolve. Eu vejo cenas minhas hoje, eu falo, caramba, poderia ter feito melhor, mas aquele era o meu melhor naquele momento. É o que eu podia. Então, be your best for yourself, be your best and that's it, period. Entendeu? Então, pra mim era muito isso, de você falar assim, cara, eu tenho que ser o meu melhor pra mim. Você fez o teu melhor? E, cara, sabe a ideia lá do que o pai do Lyoto fala? Ame treinar, goste mais de treinar. Goste do processo, porque o fim, Exato. não importa, você vai chegar. Exato. Mas vai chegar pra quê? E depois do fim? Exato. Yeah. Aí você começa de novo, o quê? Pra quê? Ele tava falando, né, da profissão Lyoto, Fabiola, amamos vocês. Valeu! Estamos aqui metendo Samurai! mal em vocês, falando mal de vocês aqui. Ó, uma mensagem que ele falou que eu achei interessante. No karatê você começa na faixa branca, e aí você vai todas as faixas. Depois que você for na preta, você começa o primeiro dan, segundo dan, vai até o 10º dan, e depois você volta na branca. Volta tudo de novo. Eu acho que é uma lição, né? Opa, com certeza. A gente tá sempre aprendendo, sem né? Dúvida, sem O dúvida. que te fez mudar e vir para os Estados Unidos, já que no Brasil você já tinha um sucesso exponencial? Sim. Eu acredito que eu sempre... E aí são as particularidades, né? Eu sempre me vi muito internacional. Eu sempre tive um desejo de falar inglês. Eu sempre tive um desejo de... Você dava aula, né? De inglês. Que incrível, né? Por um bom período da minha vida. Você fala quantas línguas? Inglês? Inglês, espanhol e português, 3. E japonês, italiano e francês. Brincadeira, gente. Só 3 frases com... Só 3 frases com um sotaque caprichado. Aí passa, entendeu? Passa. Ó, eu vou falar pra você. Tem gente que tá tentando até hoje falar o português e não consegue. Mas é gosto, brincando. Né? Na verdade, o idioma tem a ver com as pessoas. Yeah. Então, por exemplo, quando eu via um gringo lá em Recife, eu tinha vontade de me comunicar com aquela pessoa. Então, eu via um cara que era dos Estados Unidos, eu falo, cara, em inglês. Uau. Em inglês. Eu também, você acredita? Acredito. Eu ficava assim, um dia eu vou lá para os Estados Unidos. Que vontade, uma paixão, uma vontade de falar inglês, uma vontade. Eu acho que tudo depende da gana. Meu pai fala isso. Se você tem gana, vontade, né? Sim. Porque tem gente que tá aqui há 40 anos e não fala inglês.
É né? difícil. Você assim, tá, fala às vezes, você mas... tá num país onde você... E sem crítica que eu tô falando, tá, Sim. gente? Não é, eu falo inglês, você não. Não é isso. Mas limita porque você tá num país onde você poderia Crescer. se beneficiar mais do que você. Porque o brasileiro, ele é muito criativo. Yeah. Demais. Então, por exemplo, eu vejo muito... Nos últimos 12 anos, eu aprendi muito com esses americanos. E vejo muito brasileiro hoje que teve, por exemplo, tecnologias que importaram dos Estados Unidos e melhoraram no Brasil. Por que eles conseguem melhorar no Brasil? A primeira informação que me vem à cabeça é que o brasileiro, ele é um povo aberto. Yeah. Então, a gente absorve rápido, principalmente tecnologia, as redes sociais. Não, esses o cérebro brasileiro tem que ser analisado pela NASA. Não é? Ele inventa até o que não tem possibilidade de ser inventado. Exato. E o brasileiro consegue, eu vejo muita gente que se inspirou nos líderes americanos e melhoram no Brasil. Yeah. Por que você consegue melhorar? Você está dentro do teu universo, está dentro da tua cultura. Agora, se você mora nos Estados Unidos, você tem acesso a isso. Como que você pode implementar essa criatividade do brasileiro se você está limitado do ponto de vista de cultura, de comunicação, de idioma, de você poder ouvir? Porque a cultura, ela tem uma métrica. Você ouve. Igual quando você fala, por exemplo, você é de Minas Gerais, você é de BH. Existem termos que são pertinentes a quem é de BH. Yeah. E isso faz você ter uma métrica. Tem não, uai. Uai, só. Né? Então, quer dizer, você tem uma... trem bom. Entendeu? Né? E aí vai. Assim como você tem em Pernambuco, assim como você tem na Bahia, assim como Yeah. você tem lá no Amapá, assim como você tem lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, quer dizer, isso tudo, e você está vivendo nos Estados Unidos, você está perdendo o som. Limita muito. Sim. Você está perdendo o som das oportunidades. Sim. Se você parar uma vez e prestar atenção... Eu fazia muito isso em Nova York como ator. Eu sentava numa esquina em Nova York, entre uma novela e outra, e eu sentava ali e ficava prestando atenção. Pá, Uau. pá, 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 pá. E eu ia fazendo um diário de bordo de comportamentos, de sons, de viagens. Eu falo, caramba, isso aqui me ajuda muito para os meus próximos processos. Uau. Então, e era o que o ator precisava. Claro que eu passei a desfrutar de uma certa segurança por ser contratado de uma emissora. Então eu tinha esse espaço, mas era um investimento que eu fazia aprimorando a minha capacidade profissional. Certo? Então, Você foi contratado pela Globo quanto tempo? eu fiquei na Globo de bom 2003 tempo, né? a 2010. Uau. 2010, 7 anos. E na Record também. Na Record eu fiquei de 2011 a 2014. Uau. Uau. Muitos anos. E aí, quando que deu o clique assim, eu vou morar fora? Porque você sempre, como você falou, eu sempre fui muito internacionalizado, Já dava aula. cidadão do mundo, né? Cidadão você do conheceu... mundo, sim. E sempre gostei de tecnologia através do videogame. Então eu vi o videogame e eu falo, eu queria entender essa história do videogame. show! Então eu falo, cara, olha... Cara, vamos pensar, videogame. Yeah. O que você vê no Você é videogame? demais. É um personagem. O Alex Kidd é um personagem. Yeah. O Super-Homem é um personagem. Yeah. O Mario Spider-Man, Bros. o Mario Bros é um personagem. Então você tá ali... O videogame me ensinou muita coisa sobre inglês, sobre comunicação, sobre passar de fase, sobre superar meus desafios, sobre não morrer, sobre manter vivo. Então, quer dizer, você... Ah, o menino joga muito, tá viciado em videogame. O que ele tá jogando? Então, exato. Então, quer dizer, isso me ensinou muito. E a coisa, eu tô do rindo aqui inglês com- que ele joga videogame, né? Ah, Ele tem, meu cara, Deus. adora jogar videogame. Não, PlayStation. tem dia que eu chego da academia, ele e a Bela aqui jogando e fazendo as aulas, até a aula É. de ginástica em frente do videogame. né? Então, se você parar pra pensar, tem a tecnologia, tem a Yeah. comunicação, tem a jornada do personagem, isso tudo, de alguma forma, estava ali meio que me abrindo as ideias e meus sensores, minhas sinapses estavam ali, opa, peraí. Yeah. Então, respondendo a tua pergunta, eu sempre, entre uma novela e outra, vinha para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de alguma forma, me inspirava pela organização, por funcionar e por me inspirar a ser melhor. Eu falo, caramba, cara, A cultura, né? É gostoso. fazer um processo com o John Strasberg, aquilo foi doloroso demais, porque não era meu idioma principal. Eu nunca também, embora eu falo inglês fluente, Muito bem. eu não cresci falando inglês. Então, o meu idioma mãe é português. Eu Claro, sinto, primary. choro e fico feliz em português.
Exatamente. E não em inglês. Ao longo da minha carreira, você vai desenvolvendo, claro, as técnicas e as habilidades para você trabalhar em outros idiomas. Yeah. Mas eu recebi um convite de um cara para ir em Los Angeles. Manda um beijo pra galera que tá ao vivo aí. Everybody. Everybody. Um beijo. Love to everyone. Tune in. Valeu. We love all of you. Hopefully we're going to do many more of those together. Yes. Next time in English. We can try that in English next time. Yeah. Thanks for being with us. Yeah. E aí o que acontece? Eu fui numa festa de despedida de um cara que produziu o Titanic. Titanic, que tá agora tá em alta em 3D. Titanic, Yeah. Jack and Rose, Yeah. Léo Sério? DiCaprio. E o cara tinha produzido o Titanic e falou assim, quando você for a Los Angeles, me deu o cartão dele. Eu falei, meu irmão, você me deu o cartão pra pessoa errada, né? Eu guardei o cartão dele. Quando eu acabei uma novela, eu fui lá visitar o cara. Resumidamente, eu fui lá todo bem intencionado, achando que abriria uma porta profissional pra mim. E foi quando eu conheci a Bi, a minha esposa, que é brasileira, mas morava já há muito tempo fora. E ela estava terminando psicologia na Tem UC. mais de 2 décadas que a Bi mora aqui também, né? Nos Estados Unidos. Tem. E ela estava terminando psicologia. E aí a gente, cara, foi amor à primeira vista, né? Porque Nem tem jeito. eu sabia que ali existia uma história pra gente construir. Uau. Eu escutei a voz de Papai do Céu falando assim, aqui começa a tua história agora como família. Uau, tô então, arrepiando. a minha vinda para os Estados Unidos tem muito a ver com essa fase da minha vida de família, de querer empreender. Querer mudar. De buscar uma independência para a gente poder colocar a nossa missão dentro de um trilho mais independente, de um trilho mais Uau. único mesmo pra gente, Sim. entende? Então, Construir sua história já num ciclo diferente agora. exato. Né? De família. Exato. Diferente. Exato. Parceria. Exato. Porque é diferente de tudo aquilo que você tinha vivido antes. Antes Sim. você construía sozinho. Sim. Você com Sim. você mesmo. Sim. Dividir uma história tem as suas coisas boas, né? Ruins também, claro. Você tem que estar ali se adaptando. São dois seres Sim. se homogeneizando. Uhum. Mas você, então, resolveu realmente fazer essa migração. Uau. Sim. Aí a gente decidiu que aqui seria o lugar para nossa família, para os nossos filhos. E aí começamos, né? Fiquei nessa ponte Brasil-Estados Unidos, Brasil-Estados Unidos, mas sempre com esse objetivo de que Estados Unidos seria Você o lugar da nossa família. Pensa, assim, sei lá, nos seus piores momentos. Vamos falar assim, né? Voltar pro Brasil? A gente gosta... né? Quem não gosta de ser brasileiro? Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Mas eu, assim, jamais voltaria porque eu não me sinto... Por exemplo, eu vou pro Brasil. Quando eu volto, tipo assim, I'm going back home. Sim, entendeu? sim. É estranho, mas eu falo isso hoje. No que eu acredito? Eu acredito que se você... né, o Tony Robbins fala muito sobre isso. Né? O que te motiva a ter as ações? Então, assim, se eu tiver motivo suficiente para ter algum tipo de dia a dia no Brasil... Aí, falou tudo. Né, por que não? Por que não? Por que não, né? Então, eu amo o Brasil. Eu amo ser brasileiro. Eu também. Eu amo a nossa musicalidade. Amo. Então, quer Nossa dizer... arte, tudo. Não é nossa arte. Então, quer dizer... isso também traz segurança pra gente. Às vezes a gente associa segurança só ao externo, mas e a segurança, segurança emocional nossa? Então, Uau. se tivesse né, vamos Seus lá. pais ainda estão lá? Meus pais Os pais da Bi? Os pais da Bi, sim. Meus pais faleceram, meu pai e minha mãe. Uau. Uau. Você Mas tinha quantos anos? minha mãe faleceu tem 2 anos. Oh. Não é muito... Sinto muito. Imagine. E você tem todos os traços de alguém que transformou toda a dor, porque eu não vi nenhum semblante Nenhum ruim momento. no teu olhar quando disse isso. Não, minha mãe... Engraçado, né? Daí Dona Dulce, né? Dona Dulce, ela fez um bom trabalho nesse aspecto. Cumpriu a missão dela. Minha mãe passou muita referência de ensinamento, de sabedoria, de instrução, de valores. E não é que a gente não erre. A gente vamos lá, gente. Sempre erra. A gente é ser humano. Te erra o tempo inteiro. A gente é ser humano. Permanecer no erro é diferente. Yeah. Permanecer no erro é diferente. Yeah. Verdade. Então a gente tem que ter humildade. O Paulo fala muito sobre isso no método CIS. Ele fala que a origem de você não progredir é o orgulho. Meu Deus. A origem de você não progredir é o orgulho. E existem, eu não vou lembrar quantas vezes, eu vou chutar aqui, mais de 20 manifestações do orgulho na nossa vida. E a gente precisa, na verdade, Como é que é? Tem mais... Peraí, vamos lá. Eu vou até me consertar na cadeira. Peraí. Então, sobre o orgulho,
Eu não vou lembrar o exato número, Sim. mas eu vou arriscar aqui, tá? Tô correndo um risco. Mais de 20 formas do orgulho se manifestar na nossa vida. E o orgulho deixa a gente distante de uma vida abundante, o orgulho deixa a gente distante de uma vida extraordinária. Então, quando você se conecta com a simplicidade, com a humildade, saber que você precisa sim se humilhar, melhorar, ali nasce algo. E eu gosto de falar muito isso, que é pertinente a você. Se você tá feliz com você, imagine que um pé de manga ia ficar, né? Como é que você, num pé de manga, vai esperar que frutifique carambola? Não vai Tem dar. até aquela máxima do Einstein que fala, se você... Princípio de semeadura, né? E aí tem, sabe, tem uma frase do Einstein que é atribuída a ele e fala mais ou menos assim, se o peixe passar a vida inteira pensando, mais ou menos assim, que ele pode subir uma árvore, né, ou que ele pode voar, ele vai achar a vida inteira que ele é ignorante, que ele não serve pra nada, porque não é a função dele. Ele não entendeu a identidade dele. Uma questão da função. Exato. E ele não flui bem naquilo que ele foi feito para fazer, Não. que é no ambiente dele, que é na água. Não. Exato. E muitas vezes as circunstâncias, elas demandam mais energia da gente, a gente tem que se esforçar para fazer aquilo que a gente não é desenhado para fazer. Esse esforço é um gasto de energia que você não deveria gastar. Porque você vê, por exemplo, a bailarina, quando você vê esses esforços... Esses exemplos que a gente já escutou 50 mil vezes. Né? Todo mundo já falou da bailarina, todo mundo já falou do Einstein, todo mundo já falou do Tony Robbins, todo mundo já falou de tantas coisas. Mas aí eu volto... todo mundo já falou. Não tem... Não. Bota no Google frase do Einstein, todo mundo já falou. Bota no Google a manga que não quer ser carambola, todo mundo já falou. Bota no Google. Mas e aí, meu, o que você faz com a tua vida? Você coloca... E na prática, o que rola, né? Meu, você sabe quando você tá esquisito. Aí o que você faz com essa esquisitice? Tu sabe. Caramba. Tu sabe quando alguém falou uma coisa... Aí você fala, puxa, eu poderia ter sido mais humilde ali. Caraca, fiquei 5 tons acima. Poderia ter só ouvido e ficado quietinho na minha aqui e falar, perdoa, papai. Ficar na minha. E aí falei... A tal da sabedoria. E quando eu falei quantos acima? 10, 5, 15. Aí você tem que falar, pô, peraí. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser prático. É você saber até onde você pode ir e ser humilde para reconhecer quando você vai e erra. Faz de novo. Sim. Se conserta. Exato. Isso é bíblico, né? Sim. Paulo fala que aquilo que eu queria fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu vivo fazendo. Exato. Ou seja, não é novidade para ninguém, todo mundo erra. Exato. Todo mundo. O problema é quando eu erro e eu não sou humilde para reconhecer e continuar de cara boa. E você O vai... orgulho, ele entra ali. Isso. Né? E tu vai empilhando. Aí quando a pessoa explode, ela machuca e destrói meio mundo, destrói vidas, Sim. fala coisas terríveis. Isso não pode acontecer, né? Você falou alguma coisa do Laí Ribeiro? Sim, eu gosto muito, o PNL que eu fiz, Isso. lembra? E aí, se eu não me engano, eu escutei dele isso falando sobre o refrigerante. Que você, Neutralizar Isso, o efeito do do refrigerante, refrigerante, você tem que tomar 20 copos de água. Exato. E aí? Eu tomo um Guaraná aqui diluído com Guaraná Diet, E aí você tem que tomar 20 copos. mas eu tomo água e me permito algumas coisas. Não, mas não, eu falo... Mas não é um julgamento que eu tô falando assim. Se a gente trouxer essa avaliação para as atitudes / emoções, Acabou. qual é a emoção refrigerante Que te e o que eu preciso fazer para desempilhar aquelas emoções? Que é o que a gente não faz. Meu É o que a gente não faz. Não. Né? E a gente tem que botar métodos. Tipo assim, o Lioto tava falando isso também. Acho que a Cris também, Cyber, que falou isso. A gente repete tanto fazer certo Acabou, virou que vai virando hard natural. drive. Porque eu falei com ela assim, como que você vê, na hora que você tá no octógono, que você vê assim, eu tô só o cabinho da uva aqui, agora eu vou cair. Cabinho da uva. Entendeu? Eu sei que eu não... Acabou eu. E você olha pro seu opositor, você vê que ele ainda tá forte. Acontece isso com a gente. Sim. Você olha pra aquele problema do dia a dia, você vê que ele tá forte demais. Ele te engole. Se você parar pra pensar nele, ele é muito, infinitamente maior do que aquilo que você tá ali. Sem dúvida. E aí você olha e você pensa assim, o que eu vou fazer agora? Aí ela falou assim,
Na hora que você está vivendo isso, não tem como fazer nada. É. Eu tenho que me preparar antes. Eu vou repetir quantas vezes for necessário como eu posso reagir a tal situação. Eu já sei que eu vou viver ela. Então, eu tenho que repetir. Porque na hora do meu rompante, sem querer, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Por quê? Por repetição. O cérebro aprende depois de... O Dr. Laí Ribeiro fala 21 vezes. Você repetiu 21 vezes, seu cérebro vai começar a fazer sozinho. Então, ela estava falando isso, que um dia que o treinador veio, sem querer, ela deu um murro na cara do treinador. Sabe, esse aquele treinamento deixou ele com o olho backstage ali. Por quê? Porque ela já estava nas reações automáticas. Né? Então, às vezes, a gente perde a luta, né, do dia a dia porque você não tem a estratégia certa. Falta de treinamento, né? Qual a sua estratégia quando você está num dia que você pensa assim, mal, né? Porque, querendo ou não, como a gente está falando, nós não estamos no nosso lugar de origem, não é o nosso primary language, a gente fala inglês porque nós somos pessoas dedicadas, integralizadas com o ambiente, mas não é a nossa primeira língua. Qual o recado que você dá para as pessoas que querem realmente uma vida abundante e que, de repente, estão fora da sua zona de conforto ali? Acredito que você tem que trabalhar, se antecipar. Quando eu falo se antecipar, é você não comparecer vulnerável. É você dissolver a vulnerabilidade se preparando antes, o máximo que você puder. Então, se você tem um compromisso onde você sabe que você pode estar vulnerável às 6 horas da manhã, você acorde às 3. Uau! E você use o poder das palavras, e você use o poder da oração, e você use o poder da intenção, e você use o poder da preparação, você se preparar para aquele desafio. Se você tem um compromisso às 10 da manhã, então você tem que de alguma forma, trabalhar em você como que você vai estar preparado, dando o seu melhor para aquele evento, para aquela situação. Então, por exemplo, se você precisa aprender a falar inglês, você tem que se preparar antes. Se você vai encarar uma situação de desafio, você tem que se preparar antes. Se você vai fazer um negócio, você tem que se preparar antes. Então, a ideia de você estar sempre se preparando, de você gostar mais da preparação do que você estar preocupado com os resultados. Claro que você tem que trabalhar com resultados específicos, mas, por outro lado, nesse dia mal, conforme você vai se trabalhando, você vai... Né? E tem um detalhe. Acho que o poder da confissão, quando você tem pessoas ao teu redor, no caso, né, eu tenho a minha esposa, tenho pessoas com quem eu conto, eu tenho ao meu redor... Você confia. Que eu posso... abrir o coração. Sim, e dizer, cara, preciso de apoio nisso, preciso de interferência. Me ajuda, né? Exato, humildade para dizer, eu não estou bem. Exato. Preciso de ajuda. Isso é libertador. Isso é libertador. Isso é libertador. E eu acho que uma coisa que eu gostei muito, que você falou até mais no princípio, mas ficou ali, né, atrás na minha mente, foi o fato que se você quer ter, né, a gente fala acho que muito eu até já isso sei aqui que você em vai casa. falar, me marcou também o que ele falou. A gente fala muito isso aqui em casa, né? E não é necessariamente o que a gente está falando, mas eu tenho que mencionar de novo. Se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Você tem que fazer algo que você nunca fez. Você tem que fazer algo diferente do que as pessoas ao seu redor estão fazendo. E você falou algo também muito interessante sobre você observar, né? Em Nova York, você ouvindo tudo, vendo o movimento. É uma coisa que o Lioto fala. É uma coisa que a Cris fala. Essas pessoas, né? Todos que a gente tem trazido aqui no podcast, é incrível. Que sempre existe, né, algo desse tipo de você... tem que parar, você tem que ouvir, você tem que observar, você tem que sentir para você fazer diferente, para você chegar no seu objetivo. Sim. Não é necessariamente da pessoa, Sim. não é o sucesso dela, é o seu sucesso, Sim. né? Eu vou citar o Paulo de novo. Ele fala assim, se você viu, ouviu e sentiu, acontece. Uau. Dentro de você. Se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Meu Deus. Né? Então, o que você faz com o que aconteceu? O que acontece... Dá o clique, né? É vitória ou derrota? Então, como que eu me vejo, como que eu me escuto, Uau. como que eu me sinto vencedor para que esta foto você seja uma foto de você vitorioso. Aí acontece a vitória em você, né? E aí me lembra de Romanos 12, né? De você renovar o seu entendimento, de você, para que você experimente a boa, perfeita... né? Vontade de Deus, né? Uau. Eu acho que, assim, nós já estamos partindo para o finalzinho do podcast. Eu queria muito ouvir de você, assim... porque é tão difícil ver uma pessoa verdadeiramente de Deus e que tem fama,
que alcançou esse sucesso, essa fama. Hoje tem mais, né? Mais jogadores de futebol, mais pessoas. A gente vê muita gente se rendendo ao Senhor. Como que começou a sua caminhada com Deus, Sim. assim? Cara, eu nasci com minha mãe me ensinando Bíblia, né? Minha mãe sempre Sério? ela sempre compartilhou comigo a palavra, ela sempre me instruiu, né? Em valores cristãos, em valores de família, em valores de amor. E eu sempre tive... meio que pessoal, né? No sentido de você gostar das histórias, dos personagens, dos ensinamentos. Quando você vê os ensinamentos do rei Davi, quando você vê os ensinamentos de José, quando você vê essas texturas de vida, você fala, caramba, olha só que interessante, o cara mesmo no fundo do poço teve oportunidade, o que aconteceu foi traído pela própria família. Uau. E na hora de revidar, ele foi generoso, ele teve compaixão, ele não agiu por ódio e ele perdoou. Fala, cara, isso é um exercício que a gente tem que fazer. Então, esse ensinamento te ensina todo dia. Então, eu vejo muito na forma prática, na forma simples. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma de estilo de vida mesmo. Uau. Entendeu? E a oração, cara, a oração é uma conversa que você faz com o papai, entendeu? É um assunto que você tem. Quando é que você chama pelo pai? Né? Quando você se posiciona como filho, né? E quando o filho está precisando do pai, é algo especial ali, né? É um filho que precisa do pai. Então, acho que tem muito essa coisa. E minha mãe sempre foi muito verdadeira. Quando ela estava errada, ela estava errada. Quando ela estava certa, ela estava certa. Ela queria... Autêntica. E acho que isso eu trago comigo, né? Essa autenticidade. Traz. Essa coisa também de você não... Perder tempo. Cara, errei. Deu tudo errado aqui. Não era pra ter falado. Chave demais. Não, na hora, sabe assim? Sabe quando você fala... Eu também, na hora. Às vezes você fala mal ou pensa mal de uma pessoa e você fala, não... Foi mal. Desculpa, pensei mal cara, de você. Desculpa, entendeu? Me perdoa porque eu pensei isso de você. E, na verdade, eu te conheço pouco. Eu queria exercitar aqui uma verdade. Tá, sacou? E aí isso é libertador. Nossa! Fala, foi. Fica a vida fica mais leve, né? Ah, eu acho que eu tenho vários problemas, mas o peso de não ser esse eu não carrego. E eu dou glória a Deus por isso, que eu sei que nem é meu. Sim. É dono dele mesmo, Sim. desde criança. Sim. Sabe, assim? O pessoal fala, mas você vai pedir perdão depois de tudo? Não, eu vou. Ele errou, mas eu errei mais. É isso. Sabe, tipo isso. Eu acho isso libertador. Sim. Você passa essa leveza. Né? Sabe, essa leveza de que a gente pode ser você do lado do Gui. Sabe, é o Gui. O meu desejo... Ele não é o Guilherme Berenger. Ele é o Gui. Aonde que a gente encontra com ele? Na igreja, aonde vai, sabe? Aquela simplicidade no olhar. A Bi Berenger, a mesma coisa, esposa. As crianças, sabe? Você olha, você vê uns meninos assim, doces, simples, brinca e tal entre eles. E a gente, assim, não faz ideia o quanto é libertador viver uma vida leve. Sim, e tem um detalhe, né? Às vezes a gente pode passar uma impressão e uma imagem de que está tudo perfeito. E não está. Mas perfeito é ser imperfeito, né? E não é perfeito, não é só alegria. A gente chora, a gente sofre, a gente passa. E o meu objetivo, tenho falado isso muito e gostaria de deixar bem claro aqui, é que se você faça parte desses 2%, de que você escute uma frase que você falou, que eu tenha falado, que você possa aplicar na sua vida e que isso gere frutos. E o que eu peço é o que tem um filósofo americano que foi o precursor dessa história de desenvolvimento pessoal, chama Jim Rohn. Ele fala que ele aceitava as palestras, ele ia falar, e uma coisa que ele pedia em troca era isso. Ele falava assim, o que eu compartilhar com você aqui, se funciona para você, compartilhe com outras pessoas que possam precisar. Não seja egoísta, né? Eu acho compartilha. É isso, né? Então você sabe, tem alguma coisa que você sabe que você pode colaborar, que você pode mudar a vida de uma pessoa, que você pode auxiliar, que seja uma verdade na sua conduta, no seu dia a dia, na sua postura, entende? Gui, você tem sido, assim, se destacado por realmente estar emanando sabedoria. Imagine. Eu vejo que você não só emana, como você mergulha no negócio, sabe? Você tem investido muito nessa forma de mentoria, ou seja, de auxílio, de ensino,
né? Como um mestre, eu acho que você tem dom de mestre aí também. Porque Samurai. é o maior, é o dom. Aí, Eliotto. É, Jesus, né? O dom é uma coisa tremenda, você ser mestre, você saber não só para você, mas com a capacidade de ensinar outros. Yeah. É chave para a vida, né? Vamos lá É de doido. chave. É Muito louco isso. chaveiro, né? É que tem gente que sabe, mas só para ele, entendeu? É. Ou às vezes sabe, quer ensinar, mas não tem capacidade de Sim. ensinar. É. E a forma como você, o Lioto, a Cris, todo mundo, por incrível que pareça, que a gente tem trago, as pessoas têm falado de uma maneira tão simples e coisas tão complexas. Eu fico assim, como é que ele conseguiu simplificar algo tão complexo para mim? É, porque a gente vive Né? numa geração... dom. Sim. Porque a gente vive numa geração onde as pessoas... Eu acho que eles olham pro pessoal que vem aqui, olham para pessoas que eles, né, look up to, que eles estão ali olhando, né? E eles pensam Referência, assim, como né? referência, e falam assim, não, isso aí é pra Mas ele. isso aí é pra ele. Isso O aí cara eu foi nunca ator da vou conseguir. Globo, o cara não sei o quê. Mas não imagina que você usa princípios tão simples. Você me perguntou se as pessoas me reconhecem. A Correto. maioria das pessoas se lembram muito do Gustavo da Vagabanda e eu tenho isso com muito carinho no meu coração, mas eu tô Da Malhação, gente. Eu tô no ar com o Francisco na novela Vidas em Jogo, que tá passando na Record, 9h45, 21h45 aí no Brasil. E um personagem que eu protagonizei, que fala sobre o bolão da amizade, fala sobre essas relações. Ele tem uma história maravilhosa, vocês vão curtir bastante. E eles estão reexibindo, né? Tá sendo reexibida essa novela. Uau. Eu vou começar a assistir. Meu Francisco. Deus, eu não sabia, não Francisco, sabia. Me diz, o que nós estávamos falando? Você tinha perguntado da energia, você falou que ela ia Da lembrar energia. da energia. Isso que eu queria falar, que é o que mais, assim... Isso daí eu preciso saber um pouco disso. Não, me identifico Tem demais. algum exercício que você pensa... Porque, assim, pessoas como eu, que são mais coléricas sanguíneas e até um pouquinho fleumáticas às vezes, você acha que tem um exercício que ajuda com o temperamento, com as energias, com as reações? Como que é isso? Você falou isso, que o ator usa essa técnica, eu tô curiosa. Assim, o ímpeto, né? Quando vier o ímpeto, você sabe, a fase da consciência, né? Esse ímpeto veio. O que eu faço com isso agora? Né? Ok. Então, acho que mentalmente você dá 2, 3 passos para trás e respirar. No que você respira, você fala, peraí, deixa eu significar isso para mim, porque senão isso vai fazer mal para mim também. Então, o fato de você estar ali É um autocontrole. e respirar. Né? Você fala assim, deixa eu respirar. É o que eu faço, né? Uau. Porque você muito... Se você está esperando, você já está respirando antes. Pode mandar. Agora, se você... Normalmente, nós vamos ser surpreendidos e não é uma surpresa agradável. Não. Então, é neste momento que você fala... Deixa eu respirar aqui. Senão vai uma costela, vai uma canela, vai um braço. Meu Deus. Aí você respira, né? Respira e fala, peraí. Né? Como que eu me tiro daquela zona de ímpeto, de emoção... De negatividade, de tudo ruim. E me coloco numa situação mais racional. E qual é o meu contraponto? Como que eu vou empilhar o positivo e não o negativo? Sacou? E é um exercício que você faz. E você, É um assim, exercício. orava já antes ou meditava também pra respirar, assim, porque a gente aprendeu que são duas coisas diferentes, né, mãe? Então, tipo assim, a oração, né, que é o falar mesmo, mas a meditação mesmo de só estar ali respirando, ou você já tinha essa reação de Sabe vou respirar. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer muito? Eu gosto de estudar o ambiente. Então, quando você chega num lugar, você vai vendo onde tem tomada, onde tem fita crepe, quem está sentado aonde. E isso automaticamente você vai lendo quem fala mais alto, quem fala mais baixo, quem manda, quem não manda, quem quer mandar, mas não manda. E você entende e você vai... Aí dentro do repertório das emoções, eu vou meio que... Peraí, como que eu lido com cada uma aqui? Através da conexão. Então, né? Por exemplo, o fato de você falar sorrindo para a pessoa... Né? Você sabe, peraí, isso aqui é diferente. Por exemplo, quando você chega na imigração, tá voltando, né? Quando você vai, você sabe o nome do oficial, você está sorrindo, você dá não é um bom dia. Ah, bom dia, somos amigos. Não, é só um bom dia. Meu Deus. E deixa esse tempo.
sink in. Deixa isso, né, Baixar. decantar. Yeah. Sacou? Como que você deixa decantar? É você segura a onda, 2 passos para trás, respira, espera. O que vem em você? Né? Que é um exercício, né? Eu não é fácil, Não mas... pull the trigger. Não pula ali Nossa, na frente. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aí se você precisa tratar algum assunto, Yeah. aí você tem que tratar cirurgicamente, às vezes. Yeah. Você tem que isolar aquela veia. Uau. Gui, para finalizar, qual a maior lição que você recebeu depois de deixar o seu país de origem, construir uma história no exterior, estar aqui hoje com a sua família como empresário, como produtor, você tem, né, uma produtora Yeah. na Califórnia, você trabalha também com investimentos de real estate, você é uma pessoa que construiu uma história no exterior. Qual a maior lição você acha que você aprendeu, né, e que você gostaria, ou de repente quer dar essa dica para quem mora no Brasil ainda e tem vontade de vir para cá, ou para quem mora aqui e ainda não se situou? Qual a maior lição de vida que você aprendeu depois de sair do Brasil? A maior lição que eu aprendi quando eu saí do Brasil e resolvi viver nos Estados Unidos é que você tem muito para acrescentar para o americano e você tem muito para aprender com o americano. E quando você entende que esses dois podem andar de mãos dadas, você vive o que tem melhor do Brasil, o melhor do brasileiro e o melhor dos Estados Unidos. Uau. Eu acho que existe muita sinergia quando eles se encontram. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai na casa de uma pessoa, existe uma dinâmica daquela casa. Se você me recebe na tua casa e você acorda cedo, convém que eu acorde cedo também, porque existe uma dinâmica na tua casa. Se eu acordar tarde, pode ser que atrapalhe as tuas atividades. E eu penso assim, Uau. nos Estados Unidos, você deveria... né? Eu aprendi muito com o americano. E eu acho que eu também acrescentei muito para o americano. E o brasileiro tem muitas características que o americano admira. E tenho certeza que tem muitas características do americano que o brasileiro também admira. Também. Então, acho que você partir desse ponto de você ter o melhor dos dois mundos, Yeah. entende? É. E não é uma que- oportunidade que não dá para perder, né? E não só pensar, mas no Brasil era dessa forma. Mas nos Estados Unidos só é dessa forma. Não. Como que a gente, né, encaixa esses dois? É. Isso foi um dos primeiros aprendizados, é uma coisa que eu coloco em prática. Então, se você mora nos Estados Unidos, você desfruta dos Estados Unidos, de alguma forma ter uma gratidão, Sim. né? Uau. Eu dormi aqui na tua casa, eu tô aqui recebendo, né? Não, gente, eu não dormi aqui literalmente. Eu tô pegando a analogia de estar na casa de alguém Sim. e você tomar café na casa de alguém, usar a água da casa de alguém. Existe uma gratidão que deveria existir, né? Deve existir essa gratidão. Então, você chega nos Estados Uau. Unidos, você fala... Por isso que tem God Bless America. Yeah. E é a mesma coisa no Brasil. Quantos gringos, quantos estrangeiros são abraçados pelo Brasil? E eu tenho certeza, me orgulha de ver estrangeiros que foram abraçados pelo Brasil serem amados, abraçados e assim por diante. Uau. Agora, eu acho que essa, para mim, é o principal, né? É você não querer trazer... Só o seu modo de ver do Brasil para cá, né? Você tá aberto Não. também a aprender com, Sim. com os Estados Unidos, né? Sim, sim. A gente escuta tantas coisas. Eu conheço inúmeros americanos que são tão calientes Isso. quanto os brasileiros, que Yeah. choram com a gente, que abraçam com a Yeah. gente. E as pessoas, americano é muito frio. Gente, também. Não. Nossa. Não é? Isso não é Também. verdade. Não é? Não é Meu verdade. Deus. Eu já disse isso. Eu preciso pedir perdão para todos os americanos. Sim. Eu sou assim. Se eu erro, eu tenho que pedir perdão. Por quê? Porque eu só havia experimentado esse lado daquele americano que não se abre para mim. Mas eu também, poxa, não falava inglês direito.
sempre muito acanhada, já tinha aquela pré-concepção que ia ser descriminalizada. Sim. Então, quer dizer, depois que você está inserido realmente com o coração aberto, também eu acredito Existe um nessa calor. energia, né, de você trazer pessoas que são semelhantes a você, não importa. Pessoas são pessoas. Americanos, brasileiros, Sim. latinos, Sim. né? Sim. E o que você está falando é muito importante. Tem pessoas que já chegam aqui querendo implantar o mindset que ele tem só ali de viver no Brasil e não estão dispostos a aprender também com o povo americano. Yeah. Exato. E também não pode o contrário, esquecer tanta coisa linda que aprendeu imagine. lá. Nossa, Né? eu acho. É bom ser criativo, Rejeitar. trazer um pouco. É bom ser brasileiro, né? É muito Exato. bom. E o americano acata isso muito. E eles amam. Eles amam, por exemplo, a gente fala pouco isso, mas, por exemplo, quando você vê a história do Stallone, que ele fala, I'm a Italian American. Yeah. Yeah. Então ele tem o italiano, Yeah. ele tem o italiano e ele tem o americano. Sabe, aquele amor, É. né? Você vê nos olhos dela a paixão. Você vê... Catherine, um Querida. beijo É pra isso. você. Catherine. Beijos. E o John. E o John, São né? queridos. Nossa, eles são demais. E a gente fica, assim, impressionado como eles têm aquele carinho, né? Quando eles Não. fazem um laço de amizade. Fala até com o mesmo sotaque. Eles tentam falar o nome da gente com sotaque. É. Exato, né? Não é comum, né? Não é comum. Não. Acertarem o sotaque dos nossos nomes. Porque Guilherme ninguém acerta nunca, né? Então quando eu vou no Starbucks é James. Não fala isso comigo, não. O meu nome é Renata Kelly, o meu é só Kelly. É só Kelly. Yeah. Kelly. Esse qual Kelly is the last name? Yes. Não é Vieira, não é Souza, é Kelly. That's it. Olha, gente, um papo delicioso, Gui. Gostei eu quero muito. Amei. muito te agradecer. Trazer cara. a Bi na obrigada. próxima. Por Na favor. próxima, nós vamos fazer de vocês dois. Sim. Nós estamos com um projeto de casais. A gente fala só Sim. sobre relacionamento, então. That's right. Caramba, vai ser muito top. Sim. Vocês colocam nos comentários quais as perguntas mais curiosas. Yeah. E nós vamos selecionar e vamos fazer as perguntas. Sim. Eu acredito que esse podcast não foi só um presente, foi Eu creio. uma gota de sabedoria que caiu Sim. sobre mim aqui. Imagine. E agora as minhas reações já vão ser realmente bem mais Transformadas. pensadas. Opa, Sim, importante. Depois Sim. disso. Você Sim, eu também. quero convidar também o pessoal do On Purpose Collective, que é a nossa comunidade de jovens, né? Que a gente tem online, tem no TikTok, no Instagram, agora no YouTube também. Quero convidar vocês. Eu sei que a maioria vão estar vendo aqui a tradução em inglês, mas para você fazer suas perguntas também, porque a gente vê tanta sabedoria só de uma pessoa aqui. Mas quando vem o casal também, a gente recebe um bálsamo, né? surpreendente, É gente. surpreendente. We can do that in demais. English too, if you Yeah. want to. Oh, yeah. And we're going to do it in English as well. Wow. Get ready, guys. Yes! Get ready. Yes, that's Let's do it. we're Muito- just starting. We're just Get starting. ready. God Muito is on obrigada, move. Gui. Amen. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada a você. A Bi por ter te liberado, que tá lá Sim. no personal trainer. Bi, um beijo. Um beijo. Muito grande. Eu acabando aqui também já vou ter que ver se eu recupero o tempo perdido para queimar a pança. Muito obrigada. Aí, ó. Muito Café obrigada da por manhã tudo. maravilhoso aqui, ó. Gente. Vamos finalizar o nosso café da manhã aqui com mais calma. Sim. Mas com certeza muito gratos. Se você ainda não conhece o Like Mom, Like Daughter, Sim. Tal Mãe, Tal Filha podcast, se inscreva no canal. Já estamos aí, passamos de 10 mil followers. Estamos Yeah. muito felizes em tão pouco tempo. Sim. Tão poucos vídeos, né? Sim. Fizemos aí 14, 15 vídeos, podcasts. Sim. E já está nesse nível. Estamos Maravilha. muito Sim. felizes. Sim. Parabéns. E mais vídeos virão para a Sim. glória de Deus, porque ele tem Sim. feito coisas grandiosas. Nós estamos felizes. Nós não trazemos no podcast pessoas que não compartilham da mesma visão que nós, que É é verdade. se importar com o outro, né? Vocês viram aí do princípio ao fim. Tamo junto? Não Quem só é o Guilherme falam, Berenger? Mas Imagine. eles vivem. Ele é isso, gente. Sim, sim. São pessoas que você pode ter certeza que elas vivem o que elas pregam, né? Elas vivem essa sabedoria que elas passam para vocês aqui. Então, não se esqueça que toda semana o podcast está liberando um episódio novo. Então, toda semana você vai receber um episódio novo. Se inscreve lá no canal, ou então em qualquer plataforma que você está ouvindo, Spotify, Amazon, Deezer, Pandora, você escolhe, tá bom? Vai estar saindo lá toda semana, você não pode perder, não. Te vejo quinta que vem. Até Valeu, o próximo. beijo. Um beijo! Tchau! Cuidem-se.